João 15, verso 1 ao 8. Coloca para mim lá a tela do Eu Sou lá. Isso. Irmãos, nós estamos aí numa série contínua sobre os 7 Eu Sou, narrado por João no seu evangelho. E nós começamos como Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. E hoje, o último Eu Sou da série, nós veremos Jesus, a videira verdadeira. Quem aqui conseguiu pegar todas esses 7 Eu Sou? Alguém conseguiu fazer a sequência? Foi bem final de ano, né? Então acaba muita gente viajando, mas esses são os 7 Eu Sou, contido no Evangelho de João, com o intento de divulgar a personalidade de Jesus, quem Jesus era, como ele agia e como ele se revelava aos homens. E hoje nós vamos falar sobre a videira verdadeira. Por isso nós vamos ler aí esse texto que eu pedi para vocês abrirem, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Estou lendo na versão NVI. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vamos orar mais uma vez? Irmãos, liga a luz aí para os irmãos dormir. Isso. Aí, irmãos, agora, depois que leu, todo mundo no escuro, né? Mas valeu. Senhor, nós te damos graça, te louvamos, Senhor, porque essa porção da tua palavra revelada a nós neste culto, nesse momento que nós estamos aqui reunidos, prontos para ouvir, prontos para sentir, prontos para ser transformados por essa palavra. Deus, que o Senhor abra o céu sobre as nossas vidas nessa noite, trazendo, Senhor, de graça, arrependimento, amor e fé contínua, Senhor Jesus, na pessoa do Senhor. Que não nos falte, ó Pai, a tua presença, mas contudo, ó Pai, que seja derramado do teu Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como todos os eu sou que foram mencionados anteriormente, né, Jesus, ele usa mais uma vez uma metáfora. Ele é pão, uma hora ele é caminho, outra hora ele é o bom pastor, outra hora ele é ressurreição, e agora ele se manifesta como a videira. E essa manifestação, esse exemplo, essa correlação com a videira, é justamente para mostrar a relação que nós temos com o nosso Deus. Então, a videira aqui, ela é um termo usado para referir-se à parreira. E o que é a diferença, né? Porque os irmãos sabem que videira é a planta lá, a vegetação que produz uvas, né? Vamos esclarecer aqui. E a Bíblia fala sobre vide e fala sobre videira. Qual que é a diferença? A videira é uma das plantas, dos arbustos, das raízes que compõem, que produzem a uva. O conjunto todas essas plantas juntas, ela se constitui uma vinha. Então, o que Jesus está dizendo é que ele é uma das plantas, ele é uma. E que todos nós juntos
vai ser um dia uma vinha, né? Então, ele se coloca como uma videira. Então, no texto lido, Jesus, ele se compara com um pé de uva, né? Que a gente fala parreiral, parreira, né? Nesse sentido. Então, ele também lembra que ele sendo a videira, o Pai, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também exerce um papel muito importante dentro desse contexto da vinha, porque ele é o lavrador, ele é o agricultor. Então, Jesus, ele não quer aqui demonstrar que ele é qualquer uma videira, ou que qualquer videira serve para representar Jesus. Não é. Ele se apresenta como a videira verdadeira. Então, o que importa, irmãos, nesse contexto, é nós estarmos todos unidos e, como consequência disso, os ramos que somos nós, eles estarão produzindo na videira bons frutos. Nosso fruto é a consequência daquilo que já está na videira, em Cristo Jesus. Então, se Jesus é a nossa videira verdadeira, automaticamente nós deveríamos produzir frutos bons. Caso contrário, o texto diz que esses ramos serão arrancados e secarão, serão jogados fora para secar e também serão aniquilados, morrerão, servirão absolutamente para nada. Então, a questão aqui essencial estamos conectados de forma verdadeira à videira? Você acredita que você está encaixado perfeitamente nessa condição de ramo e em Cristo a videira? Ou você se enquadra naqueles que estão próximos, um galinho que está quase brotando ali, ou que não caiu ainda, mas está ali. São pessoas que, de repente, estão ali na videira, mas de forma apenas externa, e não enraizada. Então, o comentarista William Hendricks, ele nos alerta que não dar frutos é um sinal de uma conexão superficial. E o resultado disso levará ao juízo. Então, a pergunta que a gente precisa fazer nessa noite: será que eu estou produzindo frutos que glorificam a Deus? Ou sua vida espiritual não passa de um monte de galho seco? E é sobre isso que nós queremos meditar aqui, conectados à videira, à urgência de uma fé frutífera. Vou repetir: conectados à videira e à urgência de uma fé frutífera. A primeira observação que a gente pode fazer é um resumo de como é ser, o que se implica Jesus como a verdadeira videira. Está lá em João 1-3, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A primeira parte do versículo está assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, o que primeira coisa a gente analisa aqui nesse simples versículo, ou nesse muito profundo versículo? A primeira parte do versículo, ele se coloca como a videira verdadeira, ou seja, que somente ele é a fonte espiritual que precisamos viver, e pronto. Ele é a única fonte, ele precisa ser, ou ele deveria ser a única fonte. Ok. E aí, a consequência será: se estamos nele, temos vida. Se não estamos nele, estamos espiritualmente mortos. Seria isso. Mas nesse mesmo recorte que a gente faz aqui desse versículo, na primeira afirmação que ele diz: eu sou a videira verdadeira, nós levantamos um certo questionamento. Podemos levantar aqui nessa noite. Jesus é a videira verdadeira. Então, espera aí. Se Jesus é a videira verdadeira,
Então, significa que pode haver uma videira falsa. Pode isso, Arnaldo? Né? Será que existe? Tem possibilidade disso acontecer? E a resposta é sim. Pode haver. Então, ele se coloca como a única e verdadeira videira. Mas ele deixa, então, um precedente aí para a gente analisar. Então, quem seriam essas videiras falsas? De quem, contra quem Jesus estava ali, ou a quem que Jesus estava preservando os discípulos? De quem? Quem eram as pessoas que poderiam se colocar na posição de Jesus de uma forma muito fake news, né? Então, Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira, e isso fica implícito na fala dele, a fim de fazer uma distinção entre ele mesmo, como a videira, e a falsa videira, ou seja, aquela videira que será insuficiente para dar vida espiritual. Essa é uma videira falsa. E essa ideia de videira falsa, ela é um termo muito carregado de significado teológico, especialmente quando a gente fala do contexto bíblico, histórico e cultural, religioso do povo de Israel. Em muitas ocasiões, irmãos, o povo de Israel, ele era esses galhos depositados em videiras falsas. Porque muitas vezes Deus alertou o povo de Israel sobre essas pseudo-videiras que é duvidosa. E mesmo assim o povo insistia na permanência dessas videiras e produziam amargos frutos por causa disso. E esses amargos frutos eram a idolatria, desobediência, ira, fúria e ainda rebeldia contra o próprio Deus. E Deus disse: olha, vocês, Israel, vocês estão se alimentando em uma videira totalmente inadequada pelos moldes que eu criei vocês, para o fim que eu criei vocês. Então, irmãos, a videira falsa, ela também pode ser entendida como, de repente, no contexto de Israel, e também no nosso, não deixa de ser, um sistema religioso de crenças que promete vida espiritual a qualquer custo, de qualquer forma, mas não tem nenhum fundamento em Cristo Jesus. Isso se aplica especialmente aqui no altar, sobre nós, onde há muitos pastores que se colocam diante de um povo como pastores, mas são lobos, falsos mestres, falsas doutrinas, e as pessoas elas abraçavam aquilo como a videira verdadeira, mas essa videira não abastecia o coração do povo. Então Deus punia o povo, porque eles não estavam enxergando para o fim para o qual eles foram criados. Então, outra coisa que de repente a gente pode dizer aqui no contexto de Israel é que a videira falsa pode ser, de repente, qualquer coisa que as pessoas busquem para satisfazer, para trazer segurança para si, com um propósito totalmente equivocado a respeito de Cristo. Ou seja, totalmente fora daquilo que a gente entende de uma mensagem cristocêntrica. Então, isso foi muito visto como uma videira falsa. Exemplo, pessoas que... exemplos do cotidiano e também do povo de Israel, que é muito contextualizado essa parte, né? Pessoas que vão buscar a verdadeira videira em riqueza, em poder, em prazeres mundanos, filosofias humanas, começa a enxergar tanta coisa que estão na frente que a sua lente espiritual já não mais identifica a videira verdadeira. E estão ali produzindo amargos frutos que não produzem também nenhum arrependimento. Então, irmãos, essa é a primeira parte do versículo. Eu sou a videira verdadeira. Jesus como a videira, ok, a única verdadeira, e também essas falsas.
E outra função dentro disso, da segunda parte do versículo, é: e meu pai é o... E meu pai é o agricultor, isso mesmo. E qual que é o papel do agricultor aqui, né? O agricultor é aquele que remove ramos infrutíferos. Essa é a função. É como se tivessem todos plantados e Deus, então, passasse pela vinha, né? Olhando as suas produções. E ele observa que em determinados pontos existem galhos que são infrutíferos ou estão produzindo frutos muito aquém daquilo que deveria ser. Então, Deus, ele faz essa função. E Cristo está ali alimentando os ramos de forma muito plena, muito verdadeira. E Deus passando entre as pessoas, procurando saber qual era a verdadeira conexão ali de todos aqueles ramos na sua videira. E outra coisa também que a gente pode observar, que Deus, como um agricultor, ele poda. Ele poda. Então, Deus permite provações nas nossas vidas, mesmo nós estamos ligados à videira verdadeira, ele vai provocando situações que nos é desconfortável, dolorosas, difícil demais para passar, mas Deus olha na gente um fruto bom, mas não tão bom que não possa melhorar. Então, ele passa e começa a fazer essa poda perfeita, e então, agora esse solo fértil que está plantada os ramos, ela cumprindo o seu papel, e o agricultor vindo e purificando para que haja ainda mais produtividade dessa vinha. E que isso se aplica para nós? Essa ilustração da videira verdadeira é o seguinte: imagine uma videira plantada. Quantos aqui já viram um parreiral? Acho que a maioria, né? As meninas agora viajaram, nunca tinham visto. Aí elas passavam assim, meu Deus, quanta uva! E no Paraná tem bastante gente que planta em casa, inclusive, né? Então elas ficaram maravilhadas ali de ver de pertinho como que seria, né? Então, é como se você imaginasse assim: uma videira plantada num solo muito rico, muito fértil, muito adubado, com raízes profundas. E até fui curiosa saber sobre qual a profundidade de uma raiz de uma videira. E diz que 1 metro para baixo é mais ou menos o total da raiz de uma videira. Então, aquela raiz profunda, bem solidificada. E essa videira, ela dá frutos doces, abundantes, né? Vistoso, saboroso. E agora, você pensando na videira desse jeito, agora você tenta imaginar comparando um solo pobre, uma videira plantada num solo pobre, negligenciado, com uma raiz de 30 centímetros para baixo, e os seus frutos, você tenta imaginar como que seria. Né? Então, seriam aqueles frutos fracos, escassos e quase inexistentes. Então, essa é a videira, é mais ou menos o que a gente conhece aí como uma árvore que a gente, de repente, tem semelhança com outros que a gente faz em casa, no serviço de jardinagem. Né? Então, você tem lá a sua plantação, sua planta, seu jardim, e todo dia você verifica, percebe que elas estão ficando meio murchinhas e tal, e você vai lá, poda, né, e faz florescer. Irmãos, pensa numa mulher que tem a mão ruim para a planta, sou eu. Né? É a verdadeira seca-pimenteira. Não consigo, irmãos, eu luto com as minhas plantinhas lá, elas sobrevivem assim, acho que porque Deus que guarda. Mas eu já consegui perder uma rosa do deserto. Aí você imagina que não é o resto, né? Nem cebolinha brota lá em casa. Porque eu não tenho essa habilidade, né, de um jardineiro, como um jardineiro tem. E aí você imagina, tá, beleza, é tudo para ser bonito, né? Nós somos aquelas uvas, aqueles caixão lindo, bonito, que passa assim e fala, nossa, mas essa é a mais bonita do parreiral, nada até dó de tirar, tá tão bonita aí, né? Então, Deus olha você
plantado lá, como esse cacho de uva lindão, bonitão. Mas Deus percebe que dentro da vegetação ela não está, de repente, alinhada. Ou que, de repente, ela pode ainda melhorar. E aí vem ele lá e poda. Então, essa ilustração da poda é como se ele cortasse todos aqueles galhos que não estão produtivos ou que estão deixando a desejar e joga fora. Esses são os que não produziram. Agora, quem produz, quem sabe que está ali na luta, Deus uma hora vai podar a gente. E não é difícil, não. É qualquer coisa que a gente vai pôr a mão pela primeira, segunda, terceira vez, Deus está ali ensinando. A gente quebra a cara, a gente volta e vai aperfeiçoando. E vai criando em nós aquilo que a Bíblia chama de processo de santificação. Nós vamos crescendo em Cristo Jesus, porque a poda ela vem no momento certo, na hora exata e da forma como tem que ser. Então, seria mais ou menos isso. Mas e aí, pastora? Agora, o que acontece com esses galhos que não produz nada, está ali só atrapalhando? O agricultor vai lá, arranca e joga fora, lança fora. Então, esse lançar para fora, ele tem também significados. Ele também tem um significado. O que acontece com essas pessoas, né, que são arrancadas de uma vez por todas e elas, então, passam a não compor mais a beleza da vinha de Cristo Jesus, né? Então, é sobre isso que eu vejo no segundo ponto aqui desse texto, de João 15, versículo 4 ao versículo 6. Diz assim, deixa a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo que pode dar frutos em si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podem fazer coisa alguma. Então, a primeira parte do versículo, Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, essa é a necessidade da permanência em Cristo e o perigo que a gente corre de não produzir frutos bons. Então, nessa primeira parte, ele vai dizer, permaneça em mim, eu permanecerei. Entendi. Eu estar nele e ele em mim. Ótimo. Só que não tem prazo de validade, né? Isso é vitalício. Ainda que você seja podado, você permanece. Você está ali com constância. Então, permanecer, ela tem a função aqui no texto de dizer que tem que ser uma obra contínua, de dependência, de obediência total a Cristo Jesus. É isso. Então, na segunda parte, ele vai dizer assim, sem mim, sem ele, nada podemos fazer. Opa! Então, quer dizer que tem gente que escapa. Tem gente que vai ficando pela beira do caminho. Começa, vai igual o cavalo do Paraguai, né? Dá aquela arrancada e depois vai se acomodando e, de repente, a videira já não é mais o lugar onde ele está, a videira verdadeira. Então, Jesus aqui ele alerta, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que será jogado fora e seca. É Deus, irmãos. Deus é o agricultor. É Deus que identifica os ramos que são produtivos e não. Essa função é minha? Essa função é do líder do PG? Essa função é do pastor Jean? Essa função é do presidente da Nacional da Presbiteriana Renovada? Não. Ninguém pode observar como o verdadeiro agricultor. E ele observa não apenas o exterior daquela planta, como também a seiva que vai passando ali pelo meio. Deus sabe a corrente que passa ali dentro, se ainda é algo verdadeiro, se ainda é algo que tem vida, ou se é algo que já está tão escasso que vai começar a produzir a morte da planta. Ou apodrecer o seu fruto.
Então, Deus ele identifica os ramos secos da videira, e são essas pessoas, irmãos, que nunca tiveram uma fé genuína. Essa é mais ou menos a aparência de um ramo que não produz. Nada que estivesse externamente conectado à comunidade cristã, Deus não passa batido. Ele observa e ele já sabe que aquilo não vai produzir absolutamente nada. Esses são os galhos secos. E quais são as características da galera do galho seco aí? São pessoas mais ou menos assim. As características são mais ou menos assim, a grosso modo, ou resumidamente falando. São aquelas pessoas que elas, às vezes, são embasadas na emoção. Já conheceu gente assim? Ela vem no culto, ela chora, ela cai no chão, ela chora. Ela parece assim que está sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus. E então ela se envolve naquele momento do culto, nos eventos especiais, mas a sua fé não se mantém no tempo de crise. Vem um ventinho, ela... Aquela pessoa que estava naquele fogo, naquele clamor, naquela coisa toda, de repente chegou uma prova, o cara virou nada. Virou só o pó da bactéria, né? Como diz o irmão Adilson. São essas pessoas. E o exemplo disso dentro da Bíblia é a parábola do semeador. O que o semeador fez? Saiu a semear. Caiu, a mesma semente caiu em vários tipos de solo. Produziram todos? Não produziram. Então, isso mais ou menos é essas pessoas emocionadas, né? Cai lá, Deus a visita, mas depois ele deixa o Espírito Santo guardado aqui em algum lugar e ele vai embora sem. Passou a emoção, não chora em casa, não chora mais em lugar nenhum. Essas são, talvez, uma das características aí da galera do galho seco. Também tem aquelas pessoas que têm motivação errada. Elas estão aqui na igreja, mas a sua fé, ela só é viva quando se há benefícios. Né? Quando ela é baseada em bênção material, em status, Deus vai te colocar por cima, Deus vai chamar você para pregar nas nações, você vai ser rico, você vai ser... Aí a pessoa ela está aqui na igreja, crendo, mas a motivação dela é totalmente errada. Nada tem a ver com o evangelho, nada. Então ela fica ali num relacionamento que não é sincero com Deus. Ela está ali até o dia que Jesus der alguma coisa para ela. Depois ela vai embora. E um exemplo bíblico para a gente usar aqui como essas motivações erradas, era a multidão que seguia Jesus por causa do pão e do peixe que Jesus dava para todos comerem, né? Lá em João 6:26. E quando Jesus falou sobre um comprometimento real com todas aquelas pessoas, o que aconteceram com elas? Vazaram, foram embora. E aí Jesus ainda disse, vocês estão aqui porque eu vos tenho alimentado, tenho enchido a barriga de vocês. Mas ninguém aqui quer buscar um comprometimento sério. Quando Jesus deu uma fala desse nível, o povo foi embora. Falou, não era isso que a gente estava buscando. A gente veio aqui com outra motivação e era errada. E continua sendo errada ainda no tempo de hoje. Outra característica do grupo da galera do galho seco é que não tem transformação. Não adianta. Ele veio no culto, ele está aqui, ele só não nasceu na igreja porque não tinha uma parteira aqui. E ele veio todos os dias. A mãe batia nele, não sei o quê. E ele acostumou a vir. Mas ele não tem, irmãos, transformação. Você não vê transformação nenhuma nele. Ou ele se converte e vem aqui, lê Bíblia, ora, levanta a mão, mas continua sendo a mesma treva de antes. A galera do vale, né? É aqueles que só serve para envergonhar quando ele diz que é crente. Né? Então, essas pessoas elas não podem conhecer as doutrinas,
ou às vezes até conhecem, frequentam a igreja regularmente, mas as suas atitudes, suas escolhas não refletem mudança nenhuma. Exemplo prático para nós hoje, né, é aquelas pessoas que frequentam o culto, mas ainda continua vivendo na desonestidade, é aquele cara que ainda é envolvido com imoralidade, com esquema financeiro, com falcatrua, usando o nome de Deus para validar o dele e depois ele passar a rasteira na pessoa. Então, são essas pessoas que elas não deixam o seu egoísmo, não deixam o seu eu e não tem arrependimento nenhum. Ele quer casar com Jesus e com o diabo, um em cada lado. E ele acha que está tudo certo, que pelo menos ele vem na igreja. Esse é a galera do galho seco. Né? E tem também o frequentador casual. Né? Eu nasci aqui, estou aqui, a pessoa vem na igreja por tradição, ele cumpre o ritual. É para dar dízimo? Vai aqui no QR Code, pum, dízimo. É para levantar a mão? Levanta a mão. Agora é hora de ajoelhar, agora é campanha de oração, ele vem também. Mas ele vem conhecer a Deus no ritual e não de forma pessoal. Então, durante a semana, ele vive totalmente desconectado com o evangelho. Ele não pega uma Bíblia, ele não ora, ele não... Pronto. Ele só vai ser crente aqui. Tem gente que fala assim, olha, mas eu não consigo ficar domingo à noite em casa. Olha, eu tenho que sair para a igreja, eu já acostumei. Falei, eu já acostumei. Né? Então, assim, é um ritual. Não é nada assim que me faça dizer, eu não vejo a hora de chegar no culto, congregar com meus irmãos, ver os meus irmãos, sentir a presença de Deus, ouvir a palavra. Não tem essa motivação. Ele precisa só estar aqui. Né? E cumprir o ritual. Outra característica da galera do galho seco aí, tem uma fé condicionada. Que são aquelas pessoas que seguem a Deus enquanto tudo vai bem. Tá, Deus está operando, glória a Deus, legal, tem comida em casa e tal. Mas eles abandonam a fé quando enfrentam uma dificuldade. Aí ele, rapa fora da igreja. Então, acabou. Já foi, o galho já caiu da videira. Então, irmãos, essa necessidade de permanência em Cristo, ela precisa ser muito cuidada por nós. Porque é a permanência. Não é ser colocado lá, mas é continuar estando lá. É essa frequência. São o resguardo, o cuidado que nós temos com a nossa vida espiritual. Porque há grandes perigos quando não se produz frutos. Não tem como viver uma pessoa que não produz frutos abundantemente em Cristo de Jesus. E aí, o agricultor arrancou, jogou fora. Já sei quem é essa galera que está nessa descrição aí da galera do galho seco. Então, eu fico pensando, ixi, pastor, eu acho que eu estou enquadrada num trem desse aí que você falou. E agora, o que vai dar para mim? O texto também responde. Então, diz assim a palavra do Senhor. Os galhos serão arrancados. Quer ver? Tais ramos são apanhados, lá na parte B do versículo 6. Tais ramos são apanhados, lançado ao fogo e queimado. Então, observe que não é só arrancado e jogado. Pronto, você não está atrapalhando mais a videira, vai para lá. Não é só sobre isso. É sobre o que Deus vai fazer com esses galhos. Não vai ficar desovado lá em qualquer lugar e acabou. Deus, ele tem o começo e o fim da sua obra. Então, ele vai arrancar esses galhos secos. E ele vai lançar. Depois ele vai ajuntar todos eles e... O que o texto diz? Queimar. Vai queimar. E o que Jesus quer dizer com isso, né? O destino final é o fogo? É o fogo. Ok. Mas que fogo é esse que o texto está falando? Você já parou para pensar? Que fogo é esse? Deus vai purificar os pecadores, devolver eles? Não. O fogo é para quê? Esse fogo tem o contexto de juízo eterno. É aquilo que está lá em Apocalipse, em muitas narrativas de Jesus. O inferno existe, irmãos. E
foi falado mais de inferno no Novo Testamento do que em alguns outros assuntos que são importantes também. Porque Jesus estava levando a sério o que as trevas produzem e o que aqueles que estão nela também produzem. Então, observe que os ramos não são apenas jogados fora, mas também são queimados. O termo fogo aqui simboliza a condenação eterna, que é o julgamento de Deus sobre aqueles que não produziram nada. E ainda, por fim, atrapalharam, tiraram o nutriente de outras plantas. Essas pessoas, elas estarão enquadradas num julgamento que Deus fará sobre eles, porque nunca permaneceram verdadeiramente em Cristo. Sempre foram superficiais, enganadores e ainda estavam levando outros à perdição. Eles não serão apenas arrancados, mas esses serão queimados. Irmãos, esse fogo aqui não é apenas literal, esse fogo é espiritual. É aquele dia em que Deus separar o joio do trigo e aqui será o castigo eterno da separação do homem com o seu Criador, eternamente. Esse é o fim daqueles que não produzem. E tem gente que fala assim, eu só não me envolvo. Eu não tenho nada contra a igreja. Eu vou, tal, mas eu só não me envolvo, não quero fazer nada. E aqui está. Produzir o quê? Não produz nada no ambiente de trabalho, não produz nada na família, não produz nada na igreja. E está tudo certo, é isso? Deus entendeu, mas Deus sabe do meu coração. São os frutos que revelam quem são os galhos. E esses frutos, eles precisam ser visíveis. Eles precisam ser visíveis. Então, não há produção de frutos? Ok. Tome a fogueira e a labareda sobe e consome com tudo. Um exemplo muito forte sobre isso, irmãos, é o que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele estava andando com quem todo o tempo? Com o diabo? Ele andava com Jesus. E no final, ele foi morar com Jesus? Será que ele foi destinado àquilo que Deus o chamou para fazer, para ser? Judas Iscariotes estava em Jesus, apenas externamente. Como essa roupa, ela está no corpo, mas daqui para tarde, mais à noite, cheguei em casa e vou trocar essa roupa. Ela já não estará mais no corpo, porque é algo superficial. Tem como eu chegar em casa e falar assim, vou tirar meus rins para fora para lavar, tirar pedra, né? Tirar e ver como que está. Isso é permanente, isso não se tira. As coisas externas também são evidências do poder de Deus na minha vida e na sua vida. Se não há manifestação de fruto, corre dele, porque é galho seco. E isso será cuidadosamente levado a sério por Cristo no juízo final. E então, irmãos, o que sobra? Sobra os frutos com evidência de uma fé verdadeira. São as pessoas que estão lutando, que estão aqui permanecendo fiéis, passando uma luta, mas estão aqui. Não largo, e fica permanente aqui. E aí Jesus promete, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Irmãos, assim como há prejuízo para aqueles que estão sendo queimados, aqueles que estão sendo cultivados pelo próprio agricultor, também serão beneficiados aqui na eternidade. Entende? Então, o texto ele diz... pedirão o que quiserem, será concedido. Os frutos espirituais são a evidência de que nós estamos assim, entrelaçados com Cristo. Você olha para o cara não tem manifestação nenhuma e fala, mas Deus sabe do meu coração. Não, irmão, corre, é galho seco, não adianta. Deus quer que nós venhamos ser essa produção. Do contrário, nós estamos tirando vida espiritual da onde? Se não tem vida espiritual em nós, como que nós vamos evidenciar essas coisas? Não tem como. Então, seremos amados pelo Pai nos moldes como Ele amou Cristo Jesus. Olha o que diz o verso 9, diz assim, como o
Pai me amou, assim eu os amei, e permaneçam no meu amor. Assim como o Pai amou o seu Filho, assim também é o amor que Deus tem por nós, esse cuidado, esse zelo por nós. Então, irmãos, nele também teremos um amigo. O verso de número 13 a 15 vai dizer bem assim, ó: ninguém tem maior amor do que aquele que deu a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Se vocês estão enraizados em mim, não precisa preocupar. Somos parceiro, nós somos amigos, nós somos íntimos. Esse amor que eu tenho por vocês, esquece, ninguém vai amar igual. Então esses são os benefícios que nós temos, irmãos, enquanto nós estivermos sobre a terra. Não são coisas que estão reservadas apenas pela eternidade. O reino de Deus é um sim e um ainda não. Nós estamos vivendo, mas ainda não na plenitude. Então esses são os benefícios, irmãos. Esse é o grupo que estão na videira, que mesmo sendo podados, mas eles estão lá e permanecerão por toda a vida, eternamente com Cristo Jesus. Essa é a ideia de Jesus como a videira verdadeira. Quero convidar o Ministério de Louvor. Cada um de nós aqui tem vários modelos de celular. Tem aquele que vem grudado no suspiro, aqueles bem simplesinho, que vem até colado no chiclete, como brinde. E tem o pessoal do iPhone, qual que é o último? Como que é? O 15 Pro. Já se identifica o rico da igreja logo nas suas falas. Irmãos, qualquer um desses, ele é abastecido quando você coloca na tomada. Mas uns mais cedo ou mais tarde, ele se apagará. Ele será desligado. Enquanto você estiver no carregador ligado, você pode todos os dias saber que você terá o fim do que foi criado o celular. Você tem possibilidade de mandar chamada, você tem como fazer essas coisas. Porque todos os dias nós precisamos também, na semelhança de um celular, abastecermos. Nós precisamos buscar, sugar de Cristo aquilo que Ele mais tem, que é vida. E onde a gente tem buscado isso? Se a palavra de Deus não for para você uma regularidade de prática na sua leitura, esse celular vai apagar. Se a oração para você é algo difícil demais, os ramos estão comprometidos. Nós seremos abastecidos. E a pergunta é: você está conectado à videira verdadeira? Essa pergunta é para você, para mim. E sua vida tem produzido frutos para a glória de Deus? Pense aí, com seus botões. Como tem sido a sua vida? Porque Jesus, irmãos, está chamando você nessa noite para permanecer nele. Não é passar por ele, não é visitá-lo, mas é permanecer nele. Porque só assim terá uma vida espiritual abundante e frutífera. Os seus planos, os seus projetos têm grande possibilidade de dar errado. Mas em Cristo, Deus está preparando todos os detalhes, totalmente comprometido com os galhos que estão inseridos nele. Então você faça isso nessa noite, irmãos. Faça isso nessa noite. Aproveite que você está aqui e faça essa reflexão com Cristo. Porque ninguém pode fazer isso por você. Ninguém tem condição. Ninguém. Nem o mais bem intencionado que ama a sua vida não pode fazer esse serviço. E quando você estiver pensando sobre isso, tente ver aonde que foi que o Wi-Fi espiritual foi cortado.
Porque você precisa se reconectar nessa noite. Pessoas que não abandonaram, irmãos, às vezes a idolatria. Pessoas que vieram, se converteram, batizaram e tem ainda amuletos em casa. Imagens de santo em casa. Que ainda tem um comportamento de homens e mulheres que não conhecem a Cristo. Irmãos, peça ao Pai para podar você. Peça ao Pai que você seja transformado, mas também se comprometa a permanecer diariamente na presença do Senhor nosso Deus. É aqui, irmãos, é nessa condição que nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, que nós somos convencidos desse evangelho verdadeiro. Um convite especial do agricultor para você nessa noite, dizendo: olha, eu tenho investido tempo em você. Eu tenho investido esforço em você. Eu tenho investido cuidado em você. Eu sei aonde você está exatamente plantado em mim. Descansa, confia. O agricultor não dorme. O agricultor, ele não vacila no seu conhecimento. Ele está presente. E ele tem um objetivo muito claro nessa noite para nós. Colher os frutos de qualidade que nós temos produzido. Ele precisa receber todos esses frutos. Ele precisa receber a sua adoração. Ele precisa receber o melhor que há em você. Você precisa ofertar isso a Ele nessa noite. E assim também como Deus trabalha em nossas vidas com amor e dedicação, esperando que nós venhamos produzir frutos, e esses frutos jamais serão para a nossa glória. Esses frutos serão sempre para a glória de Deus. A manifestação dos adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E o versículo que fecha tudo isso: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos, não poucos, muitos frutos. Pois sem mim também nada podereis fazer. Essa é a condição. Essas são as formas de trabalhar de Deus. E essa é a escolha que nós fazemos. E essa é a noite para que nós façamos essa escolha. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Fale com Deus. Coloque diante do altar dele. Quais são as maiores dificuldades que você encontrou na sua vida, que fez você perder-se, que fez você ser arrancado do galho? Foi uma poda? A poda não é para matar. A poda é para crescimento. Mas se você caiu na poda e não produziu mais, o defeito nunca esteve na videira. Porque a videira é verdadeira e Ele é a vida abundante que habita em nós.